Olá, tudo bom? Sou a Silvia Starling e fui convidada aqui pela TV Olos para a gente falar um pouco sobre meditação. Então, esse é o meu propósito aqui agora. Quando eu recebi essa proposta, eu fiquei pensando como fazer isso, né? O que eu iria trabalhar com vocês com a meditação. Porque as meditações tântricas do Osho, meditações ativas, elas têm uma duração ali de 1 hora e meia, né? E eu tenho 15 minutos para poder falar disso. Então, fiquei um pouco perdida nessa possibilidade. E depois eu fiquei pensando na respiração. Meditação de respiração mais significativa, 20 minutos, 1 hora e meia, 2 horas, 3 horas de meditação. Então, novamente, um entrave, né? Como eu iria fazer isso em 15 minutos? Essa de 20, adaptar? Não sei. Então, eu resolvi começar a construir isso aos poucos. Vou falar um pouco da meditação, vou falar um pouco do Tantra em termos de meditação. O que isso pode significar? O que eu descobri na minha vida é que a meditação ela acontece a todo momento e a qualquer momento. Desde a hora que você comece a ter um tempo para si, a um tempo para pensar no que você está fazendo. Isso já é um processo meditativo. O Tantra me ensinou que tudo é meditação. Conversar com o corpo, conversar com a gente, parar para ver o que está acontecendo com a gente, o que a gente está fazendo, a reação que a gente está tendo, isso é uma meditação. Existem várias maneiras de se meditar. Tem a meditação passiva, que a gente conhece mais, ela é mais popular, sentar em posição de lótus, silenciar a mente, fechar os olhos, posição de mudras com as mãos e dali meditar. Meditação guiada, né? Ouvir um som, ouvir uma voz induzindo que a gente deve estar atento ali na hora da meditação, silenciar a mente naquele processo. A meditação ativa, para quem não dá muito conta de ficar sentado quieto, seria fazer a catarse do corpo, trazer essa ação, esse movimento, porque o corpo se estressando, a mente silencia, para dar o espaço para o corpo se expressar. E através daquilo você vai para dentro, você consegue conversar com o seu corpo. Desculpa. A respiração é isso também, é você voltar a sua atenção para a sua respiração e daquilo ali você silenciar a sua mente, se você está no aqui e agora, e começar uma conversa com o seu corpo. Então, existem várias maneiras da gente meditar. E 15 minutos é um tempo curto para a gente desenvolver uma técnica aqui. Mas é possível, não vou descartar essa possibilidade também. Mas eu resolvi conversar com você sobre isso, conversar como eu descobri a meditação na minha vida, na minha história, contextualizar isso com textos do Osho, ou também de outras pessoas que têm o saber dessa meditação. A gente pode conversar aqui também sobre isso. Mas eu sou mais simplista nesse ponto, sabe? Eu gosto da conversa. Eu gosto de estar ali. Mesmo sendo uma pessoa extremamente tímida, é difícil isso de estar diante de uma câmera, conversando com uma câmera e transmitindo uma mensagem para vocês, né? Aí os 15 minutos fica grande demais para isso, mas quando a gente começa, ele tende, às vezes, ficar pequeno demais. Eu vejo isso por live. Quando eu comecei a fazer live, foi muito nisso. Nossa, 1 hora... E depois a live acontecendo, vem o sinal de que o tempo está se esgotando e tem coisa ainda para falar. E aí a gente vai percebendo que esse tempo ele é muito relativo, né? Ele é muito peculiar em cada situação. E a gente vai formando essa história. Então, a minha intenção é que a gente trazer esse cotidiano, esse dia a dia, essa meditação para a nossa realidade, não ser uma coisa externa, é ser dentro, é estar presente dentro. E isso é o mais importante da meditação.
Quando eu comecei a conhecer a técnica da meditação do renascimento, lá na Comuna, no Centro Metamorfose, foi uma experiência muito rica, né? Psicóloga há vários anos, vários anos de terapia também, principalmente para separar o que era meu, o que é do paciente, para não embolar as situações, né? E conseguir manter como observador, como um espelho para o paciente. E na respiração eu consegui fechar situações que na fala eu me tolhia, eu não me permitia falar, porque eu comecei a aprender a sentir no corpo. E a técnica do renascimento e o Tantra em si é isso, é você ouvir o seu corpo, deixar o seu corpo expressar o que ele precisa contar, o que ele precisa revelar. Porque tudo que a gente faz, o nosso corpo sente. Quando a gente passa alguma situação de risco, diante de um trauma, de um medo, a primeira coisa que a gente fala é segurar a respiração. E para ali naquele momento de respirar. Isso marca no corpo da gente. E aí a mente começa a trabalhar pelo estresse, né? De que tem alguma coisa ali complicada, que ela precisa ter o domínio daquilo, porque a gente tem que viver essa dualidade de fuga, ou correr para comida, ou correr para não ser comido, né? E a gente acaba deixando isso passar. E a gente coloca debaixo do nosso tapete, para a gente resolver isso depois. E a gente vai acumulando essas coisas debaixo desse tapete, até o momento que você tropeça nesse bolinho que você colocou debaixo do tapete, e aí você tem que dar uma solução para o que está acontecendo, porque você está vivendo ali. E aí na respiração eu consegui perceber que respirando eu resgatava esses bolinhos que eu tinha colocado debaixo do tapete, e veio com uma clareza muito forte. E aí eu tenho uma experiência desse momento da minha formação de renascedora que me marcou muito. Eu tive vários, né? Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é de um específico, que quando a gente vai para fazer o renascimento, a gente está sempre em dupla, no mínimo dupla. E aí, enquanto um respira, um observa, porque aquele observador, ele vai cuidar daquele que está vivendo o momento da respiração, né? Acolher aquela respiração, para que ele sinta seguro no processo que ele está se envolvendo, né? E aí um terapeuta em formação como eu, estava ali junto comigo, né, me assistindo respirar, eu fui respirar e fui fazer a minha sessão. Respirei durante ali 1h30 respirando, e no final a gente senta e conversa do que eu fiz, se eu cocei, se eu me distanciei, se eu abri os olhos. Essas observações de quem está dentro do processo de respiração, está dentro do corpo dele, não está prestando atenção no externo. E o corpo diz, né? A gente faz muitos movimentos. E o papel dele é observar esses movimentos externos, né? E ali a gente conversando, ele chegou e falou assim: nossa, que medo, você respira, você se joga na respiração. Você vai com uma intensidade que eu que estou aqui do lado de fora tive medo por você. E na hora que ele me falou aquilo, eu estava só respirando, né? Eu estava só fazendo o que precisava ser feito, porque eu queria vivenciar a respiração. Me veio a lembrança de uma infância em que a gente, pequenos ainda, ali, somos 5 irmãos, com menos de 10 anos, esses 5 irmãos, a gente fugia de casa para nossas aventuras, né? Porque a nossa mãe era muito brava e ela gostava de dormir até tarde, e a gente era totalmente diurna, né? Então a gente acordava às 5 horas da manhã já querendo ir para a vida, e tinha que ficar na cama porque minha mãe não acordava ainda, né? E quando a gente começava a rir alto
fazer barulho lá do quarto, ela brigava com a gente porque estava perturbando o sono dela. E aí a gente aprendeu a fugir de casa para poder não perturbar minha mãe e já começar a viver. Então, às 5 horas da manhã, a gente pulava a janela lá de casa. Eu tinha um irmão pequeno que não alcançava ainda a janela, bem pequena, a diferença minha de idade deles são 6 anos. E a gente tinha o cuidado de atravessar o meu irmão com toda a segurança, porque não podia machucá-lo, para que ele descesse e pudesse fugir com a gente. E uma das coisas que a gente fazia mais constante nessas fugas, a gente eu moro em Belo Horizonte, da região ali da Savassi, né? Então a gente subia a Rua Tomé de Souza para chegar até a Rua Maranhão e descer a Avenida do Contorno Tobogã, o famoso tobogã da Contorno, que ficou nacionalmente conhecido para quem assistiu O Menino Maluquinho, né? Descer aquilo correndo, mas correndo, com tudo que era possível fazer. E a gente descia correndo 2 quarteirões da Contorno, atravessava a Rua Piauí, mas eram 5 horas da manhã e não tinha o movimento que se tem hoje, né? E atravessava a Rua Ceará totalmente desembestado, não dava para frear, né? E com meu irmão pequeno, sempre sobrava um dos mais velhos, de mão dada com ele, descendo pela calçada, e com a minha irmã também menor do que eu, e 2 correndo pelo asfalto, né? Então a gente fazia isso com uma intensidade, com uma verdade muito grande. E o prazer que a gente tinha daquilo era quando a gente conseguia parar lá na Rua Antônio de Albuquerque, que era onde o tobogã ficava reto, né? Parar, a gente saía do Contorno e ia fazia uma curva para Antônio de Albuquerque, e é só ali que a gente parava. Mas a bochecha estava rosada, os olhos estavam brilhantes, a gente estava na intensidade do movimento. E a meditação para mim é isso, sabe? É uma entrega, é uma verdade. Eu estou buscando uma experiência, eu estou buscando uma vivência. E o medo não faz parte nessa hora, porque existe uma verdade ali que precisa ser resgatada e que ela estava escondida pelos receios do mundo, pela questão de ser politicamente correta, por ser um trauma, por não conseguir, no momento que a gente recebeu aquela pancada, aquela dor, não ter conseguido recursos internos suficientes para lidar com ela e deixamos ela armazenada no nosso corpo. Então, na hora que você entra no processo meditativo, você está buscando isso, está buscando um resgate, porque agora você não está vivendo o estresse daquele momento, mas naquele momento você vai deparar com aquela dor que ficou travada ali no passado, que você colocou debaixo do seu tapete. E agora você vai resgatá-la para poder promover uma cura disso. E quando esse terapeuta falou isso, veio na memória a descida pelo Contorno correndo, totalmente entregue, totalmente sem parar para pensar, com uma mente de uma criança que não pensa no perigo que está ali para acontecer, mas que a vivência é muito mais importante do que o medo de viver. E é isso que eu quero trazer para vocês, sabe? Essa coragem de não ter medo do seu passado, não ter medo das suas dores, não ter medo das suas mazelas, dos seus fracassos que você escondeu dentro de você, porque naquele momento você não era inteiro o suficiente para viver aquela realidade. Você precisou de um tempo para gestar aquilo, para agora conseguir aprender. Dói, dói, né? Dá medo, mas agora eu não estou vivendo o estresse daquele momento. Então eu posso lidar com isso. E a respiração, ela traz memórias do corpo que a gente é capaz de lidar naquele momento. Ela nunca traz a mais. Ela traz o que precisa ser ressignificado, porque a sua vida está empacada por causa daquilo. E você precisa se reaver com essa história para seguir em frente,
para continuar o seu caminho. Essa é a minha proposta, da gente estar aqui uma vez por semana conversando e trazendo e ressignificando tudo que a gente aprende na teoria na nossa vida prática. Vem comigo, vamos comentar aqui embaixo sempre que precisar, porque eu quero te ouvir também. Vamos juntos nisso, vamos dar a mão. Eu estou aqui por você também. Vamos meditar mais e vamos tirar essa ilusão de que a meditação ela é externa. A meditação é lá, é igual a igreja e o templo. Deus não está no templo, Ele não está na igreja, porque a igreja somos nós, o corpo é o nosso melhor templo, né? E Ele aqui está para ser vivido em abundância, uma vida rica, uma vida bela. Nós somos divinos e a gente precisa ressignificar essa divindade dentro da gente, tá? Muito obrigado por ter me escutado. O tempo já esgotou aqui, já passei até 1 minuto do tempo, mas vou tentar me conter, né? Mas a gente vai se falando, tá? Namastê e até a próxima.